Olá, querido, paz do Senhor, tudo bem? Quero compartilhar algo da palavra de Deus ao meu coração e ao seu coração. E hoje é em especial sobre cuidado que nós, como igreja deste século, devemos ter com os falsos profetas. Lá em Gálatas, capítulo número 1, versículo 6, Paulo nos faz a seguinte advertência. Ele diz: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Nós precisamos ter um cuidado sobre o que nos alimenta nos dias de hoje. Nós estamos aqui na internet, e na internet é aquela famosa terra sem lei, onde muitas pessoas falam sobre o que querem, falam o que pensam e muitas vezes falam sem fundamento, falam sem embasamento. Nós vemos uma geração que, infelizmente, uma parte dela, na verdade, tem dado ouvidos a pregações hereges, falsos profetas que estão por aí disseminando falsas informações, compartilhando falsos ensinos. E nós temos um problema que é a descredibilização do sacerdócio pastoral, dos nossos pastores, dos líderes que oram por nossas vidas. Nós temos hoje uma geração que dá muito ouvido àquilo que ouve na internet e que dá muita razão a pessoas que falam pelos ouvidos, que falam por aí sem ter um fundamento, sem ter uma intenção bíblica, sem ter uma intenção de ensino. São pessoas que se utilizam da palavra de Deus para emitir as suas opiniões, para emitir os seus desejos e encontrar dentro da Bíblia embasamento para cumprir a sua vontade carnal. E infelizmente, por termos muitas pessoas hoje que não têm amor ou apreço pela palavra de Deus, muitas dessas pessoas estão se deixando levar por esses falsos ensinos. Pessoas que vivem disseminando um evangelho barato, um evangelho fácil, um evangelho sem renúncia, um evangelho sem cruz, um evangelho onde eu posso viver a minha própria vontade, estar disposto ou disponível à minha própria mercê, à mercê dos meus desejos, à mercê daquilo que eu gosto, daquilo que eu planejo e daquilo que eu quero fazer. Mas a Bíblia sempre nos adverte sobre como devemos orar: Pai, que seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Nós vemos um evangelho hoje onde o homem é o centro de tudo, onde a vontade humana tem que ser fundamentada pela palavra de Deus. Pessoas, muitas dessas, que feridas pela igreja e, na verdade, feridas por algumas pessoas dentro da igreja, se distraem do evangelho de Cristo, se distraem do foco que é a palavra de Deus e começam a querer visualizar em pessoas o evangelho, sendo que o evangelho é a palavra de Deus. Por óbvio que nós somos ministros do evangelho, porque, como Paulo escreve lá em segunda carta aos Coríntios, nós somos cartas escritas, lidas, para que o mundo leia a pregação de Cristo através da nossa vida. Ocorre que a igreja, assim como todo o ambiente composto por seres humanos, há aquelas pessoas que estão ligadas com o propósito final, que no nosso caso é a pregação do evangelho. Já outras procuram a igreja para viver a sua própria vontade ou para justificar os seus próprios desejos. E nós temos que ter cuidado com esses falsos profetas. Falsos profetas esses que hoje estão em dois lugares. Primeiro, estão dentro das nossas igrejas, estão dentro da sua igreja. Alguns podem estar dentro da minha igreja. Pessoas que disseminam falsos ensinos, ensinos que vão contra a orientação pastoral e os ensinos pastorais, de pessoas que estudam a palavra de Deus para nos instruir, pessoas que não têm coragem de sentar para serem ensinadas, mas já se acham os donos da razão. Além destes, há também os milhares de falsos profetas disseminando falsos ensinos pelas redes sociais, aqui no YouTube e em todas as plataformas de mídia. Nós precisamos ter cuidado com isso. Nós precisamos ter a nossa fé embasada na palavra de Deus. Aqui Paulo está advertindo a igreja e ele diz de uma forma muito curiosa a seguinte expressão: eu estou maravilhado, ou seja, eu estou surpreso. Como que vocês, igreja do arquipélago de Gálatas, ouviram a minha pregação, ouviram os meus ensinos e agora estão dando razão a esses falsos profetas, pessoas que querem colocar alguns costumes além daquilo que eu já lhes ensinei sobre a graça de Cristo Jesus? Precisamos ter muita atenção sobre isso. Você que está vendo esse vídeo, saiba discernir quem é o falso profeta que te rodeia, quem é o falso profeta que você pode estar acompanhando pela internet. Você tem um líder pastoral, se oriente, busque sabedoria,
Busque discernir se o seu pastor, se o lugar que você está é um pastor bíblico, é um lugar bíblico. E se for, saiba que ele pode te orientar. Não há nada mais maravilhoso em uma congregação do que uma igreja que respeita o sacerdócio pastoral, do que uma igreja que sabe valorizar os seus irmãos congregacionais. Mas, acima de tudo, saiba discernir qual desses irmãos pode estar cumprindo um papel de falso profeta. Porque a palavra errada, mesmo que boa, ela não pode servir de alimento para a nossa alma. Há alguns alimentos que fazem mal à nossa saúde e nós precisamos nos privar deles. Além destes, a palavra mal pregada, ou pregada com uma falsa intenção de amor, ou pregada em desacordo com os seus princípios, nos faz muito mal. Então que essa palavra possa servir de advertência para mim e para você, que tenhamos cuidado, que tenhamos discernimento sobre os falsos profetas que rodeiam a nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa igreja e especialmente aqui neste mundo infinito que é a internet. Não se deixe enganar. Os falsos profetas estão se levantando, muitas vezes travestido de vestes bonitas, mas eu quero te dizer que tudo é discernido pela palavra. Busque um evangelho que te confronte, não um evangelho que te conforte. O apóstolo Paulo nos ensina dizendo que nós precisamos exortar e também edificar os nossos irmãos. É isso que o evangelho faz. O evangelho nos exorta, o evangelho nos edifica. O evangelho não somente nos conforta, mas o evangelho nos confronta, porque o evangelho nos faz entender que o nosso Cristo fez tudo por nós e assim ele nos constrange, e pelo constrangimento que a palavra gera em nós, a nossa vida ela muda para que se torne uma vida de gratidão a Cristo Jesus. Não se deixe enganar pelos falsos profetas, tenha muita atenção e que tenhamos cuidado como igreja do Senhor. Um grande abraço, que Deus te abençoe, esteja sempre aqui conosco. Se esse vídeo edificou a sua vida, eu te convido a se inscrever aqui no canal e a compartilhar com quem você desejar. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida.